E aí, turma, tudo bem com vocês, galera do bem? Vamos para a live de número 62 hoje, hein? Aquele 1% ao dia relacionado a finanças. E a gente está aqui fazendo as quatro últimas lives. A gente falou sobre a inteligência, né? Os quatro princípios da inteligência financeira. E hoje eu vou colocar um post e a gente vai rolar um sorteio do e-book 4 fases para prosperar financeiramente. Então bora lá. Vai ser muito massa, aquele 1% ao dia com os livros sobre educação financeira. Já vai chegando aí, já vai apertando, já vai deixando o coraçãozinho aí. Já vai compartilhando também, vou fazer aqui já, ó. Já vou compartilhar aqui também com algumas pessoas. E vai ser mó massa. Bora lá. E aí, Isis, tudo bem? Boa noite. Deixa eu colocar aqui hoje. Vou fazer assim, ó. Sorteio do e-book. Hoje a gente vai falar. E aí, tudo bem, Si? Boa noite, tudo bem? Bora lá. Bora falar hoje. Hoje é a live de número 62, hein? Estamos há 62 semanas aqui fazendo live, trazendo os principais insights, os principais conhecimentos dos livros, né? Então, a ideia aqui do projeto é 100 lives. E aí, Si, tudo bem? 100 lives, trazendo todos os conteúdos dos livros que eu já li e mais algumas coisinhas aí, que é a ideia do 1% todos os dias, né? Como que a gente pode fazer pequenos ajustes todos os dias pra gente sempre estar melhorando. Então as lives aqui é para fazer aquele ajuste todos os dias pra gente sempre melhorar, sempre estar evoluindo. Aqueles pequenos insights diários ali que vão fazer a diferença. E hoje a gente tá hoje é a quarta live de uma sequência de lives que a gente tá falando sobre educação financeira, sobre a questão da inteligência financeira, algumas coisas que eu li sobre os livros de finanças. E que podem ajudar bastante as pessoas a economizar tempo, economizar energia, às vezes até economizar dinheiro, com alguns insights que tem em alguns livros aí muito massas. Então tudo isso aí eu organizei dentro do e-book. E aí durante a jornada aí que eu ia falar sobre finanças, falei, cara, eu vou fazer a jornada e vou sortear o e-book. Então a ideia é essa. Hoje a gente vai para a fase número 4, de 4 fases para prosperar financeiramente, que é uma mudança de mentalidade em relação ao dinheiro, né? Não é sobre ficar rico, mas é sobre entender como que o fluxo do dinheiro funciona e como que você pode fazer ele trabalhar a seu favor. E hoje a live nessa sequência aí, a fase 4. Depois dessa live vai ter um post lá no feed. E aí tem que ir lá no feed, colocar um comentário, algum comentário que você aprendeu ou na live, ou algum comentário, algum insight que você aprendeu com algum livro, só que tem que ser relacionado a finanças. E coloca lá que vou fazer um sorteio sábado para quem não conseguiu comprar nada na Black Friday, né? Black Friday que vai ter aí. Para quem não conseguir comprar nada, eu vou sortear no sábado aí. Só que tem que ir lá no post e comentar lá no post lá um insight que teve ou na live ou em algum livro de educação financeira. No post que eu vou colocar lá. É o post onde está a imagem dos livros de educação financeira. É esse post que tem que comentar, não é nessa live aqui, tá bom? Então bora lá que a gente vai falar hoje sobre a quarta fase. E o que é a quarta fase, né? É mais aquele fechamento, né? Como que a gente pode prosperar e algumas ideias aqui, né? Eu não sei se vocês, quando vocês estavam na escola, nas aulas de matemática, foi ensinado os sinais, né? E uma das coisas que eu aprendi com os sinais, na questão do sinal do mais, do menos, da divisão e de vezes, às vezes a gente não percebe as coisas na nossa frente, né? Mas se a gente começar a prestar atenção e começar a aprender com todas as coisas que a gente tá ali, a gente começa a mudar o nosso padrão de mentalidade. Por quê? Porque quando a gente estava na escola, a gente aprendeu sobre os sinais lá, né? O sinal de mais é para somar, o de menos é subtrair, o de divisão é para dividir e o de multiplicação é para multiplicar. Legal. Só que se a gente for pensar na nossa vida financeira, olha que doideira. Se você pensa que o sinal de mais é somar, você está pensando em poupar, você está pensando em guardar, você está pensando em juntar dinheiro. Aquela pessoa que está ali ganhando um pouquinho ali
e ela quer somar, ela quer juntar um pouquinho do dinheiro. Então ela vai juntando de pouquinho em pouquinho. É o mais certo? Não. Não que não seja o mais certo, mas é o que vai fazer você gastar mais tempo. Porque você vai somando de pouquinho, vou somar 2, mais 1, mais 3, mais 4, você vai somando. Aí tem o sinal de menos. O que é o sinal de menos? É o de subtração, é o de consumo. São as pessoas que consomem tudo que ganha. É aquela que está sempre subtraindo, é aquela que vive na escassez. É aquela pessoa que vive na escassez. Aí tem o de divisão. O que é o de divisão? É aquele que é o insensato, é aquele que cada vez mais está ficando mais quebrado, porque tudo que tem acaba dividindo com os outros. Acabam de, eu tenho 2, vou dividir 1 a 1. E aí acaba ali. Estou falando na questão da educação financeira, tá? Não é uma questão de compartilhar, de contribuir. E tem o da multiplicação. O que é da multiplicação? Da multiplicação, se a gente for levar o pé da letra na educação financeira, é a renda passiva. É o sinal de transbordo. Como assim, Rodrigo, da multiplicação, o sinal de transbordo? De todos os sinais, a gente tem que amar o sinal de vezes, que é o da multiplicação. O de somar é aquele que está começando a entender um pouquinho da educação financeira. Está ali poupando, economizando. O de subtrair é o que vive na escassez. O de dividir é aquele que nunca tem nada. E o de multiplicar é o exponencial. O que é o exponencial? Não sei se vocês já ouviram a história do xadrez. O que seria o multiplicar? A história do xadrez é assim, ó. O cara inventou o xadrez e foi lá num reino. Chegou no reino, o cara falou assim, nossa, que bacana esse jogo do xadrez. Eu achei muito bacana, eu vou te parabenizar. Aí o rei falou assim, ó, eu vou te parabenizar e eu vou te dar a opção de você escolher qualquer coisa que você quiser. Aí o cara que era o inventor, ele falou assim, ó, pega essa visão da multiplicação. E você tem que apaixonar pelo sinal de vezes. De verdade, você tem que se apaixonar por esse sinal. Aí o inventor do xadrez falou assim, eu quero então, rei, que dentro do tabuleiro lá tem 54 quadradinhos. O tabuleiro de xadrez tem 64 quadradinhos. E ele falou assim pro rei. Ele falou assim, eu quero alimentar a minha família. Então, cada quadradinho você vai colocar ali um grão de arroz. Um grão de arroz ali, um grão de trigo, né? Um grão de arroz. E aí o rei falou assim, tudo bem, se é isso só que você quer, tudo bem. Só que no primeiro quadradinho você vai pôr 1, no segundo quadradinho você vai pôr 2. No terceiro quadradinho você vai pôr 4. No quarto quadradinho você vai pôr 8. Todo quadradinho você vai pôr sempre o dobro. Aí o rei falou assim, tá bom. E aí começou o jogo. E começou lá, o rei começou no primeiro quadradinho. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Eu fiz até o 10. Ó. O primeiro quadradinho é 1. O segundo quadradinho é 2. O terceiro quadradinho é 4. O quarto quadradinho é 8. O quinto quadradinho é 16. O sexto quadradinho é 32. Percebe? Eu tô multiplicando, né? Eu tô sempre colocando o dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo quadradinho, 64. O oitavo quadradinho, 128. O nono quadradinho, 256. O décimo quadradinho, 512. Eu vou parar no décimo. Pega aí na sua casa, faz um rascunho e põe aí 64 quadradinhos e colocar o dobro. Começa a colocar o dobro. Diz a lenda que ao final dos 64 quadradinhos, o cara tinha mais de 1 bilhão de trilhão. Eu acho que tinha 4 bilhões de grãos de arroz. Tipo, ele pegou o reino inteiro do cara. E diz também a história que quando chegou na metade do tabuleiro, com 32 quadradinhos, o rei percebeu que ia perder toda a fortuna dele, do reino, e mandou decepar o cara. Então ninguém sabe o que aconteceu. Mas pega essa visão da multiplicação, o que pode acontecer? E o que é multiplicação? É a questão da renda passiva, é você fazer o dinheiro trabalhar para você. No livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito, Robert Kiyosaki. A gente tem que fazer o que primeiro? Primeiro, eu vou construir, eu vou ganhar dinheiro, eu vou criar novas fontes de renda. Com essas fontes de renda, eu vou comprar novos ativos. E esses ativos, com o dinheiro desses ativos, eu vou comprar os meus sonhos.
Às vezes a gente inverte, às vezes a gente começa a criar fontes de renda e o dinheiro da renda a gente já compra os nossos sonhos. Em vez de a gente comprar os nossos sonhos com os nossos ativos, porque os ativos a gente nunca para de ganhar. Como assim, Rodrigo? Eu comecei a criar novas fontes de renda, eu comecei a investir. Comecei a criar novos ativos. Eu começo a criar fontes de renda, eu vou lá e compro um celular. Eu começo a criar fontes de renda, eu vou lá e começo a comprar ativos, começo a comprar ações, e essas ações elas começam a multiplicar. O dinheiro dos juros composto dessas ações eu compro o meu celular, eu compro aquilo que eu desejo. Eu comecei a criar fontes de renda, fui lá e comprei uma casa. O dinheiro do aluguel da casa, eu compro aquilo que eu quero. Agora não, a gente inverte. A gente começa a ganhar dinheiro em vez de eu comprar uma casa, alugar a casa e gerar fontes e gerar ativos, eu vou lá e compro um carro financiado. Então a gente acaba invertendo. Estou lendo Pai Rico e Pai Pobre e bloqueei na geração de passivos, geração de ativos. Gerar ativo, o que é? É como se você construísse novas fontes de renda. O que é ativo? Ativo e passivo. Acho que na live 1, na primeira live aqui na live 58, acho que eu falei um pouco sobre isso. Mas o que é ativo e passivo? Vamos dar um exemplo. Uma casa. Não, vamos pegar o exemplo do carro. Eu tenho um carro. Se eu tenho esse carro para mim usar, esse carro ele consome gasolina, ele consome manutenção, ele consome seguro, consome pneu, consome um monte de coisa. Esse carro para mim, por mais que ele esteja pago, esse carro para mim ele não é um ativo, ele é um passivo, porque eu estou gerando despesa com ele. Agora, se eu pego esse carro que está pago e começo a trabalhar com ele de Uber, e ele começa a gerar uma renda para mim, ele se torna um ativo. O mesmo carro que você tem hoje, o carro que está parado na garagem, se ele está parado, ele é um passivo. Se você está colocando ele para gerar renda, ele é um ativo. Aqui não tem a ver, tipo, mas o cara está trabalhando de Uber e não está ganhando tanto. Não, ele está ganhando lá, mesmo que esteja empatando, é um ativo. Uma casa paga. Às vezes a pessoa fala assim, vou entrar no financiamento. Isso aconteceu comigo, entrei no financiamento da casa aqui. Eu financei a casa lá em 300 vezes. Aí o que acontece? A casa para mim hoje é um passivo. Mesmo ela financiada, mesmo ela estando paga. Por quê? Se a casa onde eu moro hoje ela tivesse paga, ela é uma despesa para mim. Eu faço manutenção nela, eu gasto dinheiro nela. Ela é um passivo. Se eu pego essa casa e alugo por um aluguel de R$2.000, R$2.500, ela se torna um passivo. Então, qual que é a diferença dos ativos e passivos? Como que a gente consegue construir ativo? Ativo é tudo aquilo que gera dinheiro. Vamos lá. O e-book que eu vou sortear para vocês. Eu peguei o conhecimento que eu tinha, eu peguei o conhecimento dos livros, criei um e-book, gastei tempo e energia, criei um e-book. Peguei esse e-book, fui lá dentro da Hotmart, cadastrei dentro da Hotmart, criei algumas campanhas e estou impulsionando ele. Quem compra o e-book está comprando pelo online. Eu gastei energia ali, porque o conhecimento parado dentro da minha cabeça, ele era um passivo. Eu peguei o conhecimento e larguei ele parado na minha cabeça. Ele é um passivo. Gastei energia com ele, não está me dando retorno nenhum. Agora eu peguei o conhecimento, transformei ele num ativo. Transformei ele num e-book de R$19,90, que pode ajudar um monte de pessoas a entender um pouquinho como que o dinheiro funciona. E aí o que acontece? É uma renda residual que cai, que cada venda que sai lá, cai lá. Um valor dentro da conta lá. E ele se tornou um ativo. Então eu tirei o conhecimento de um passivo meu sem fazer nada e transformei ele no ativo. Hoje você pode vender. Vamos supor que você, vou vender produto. A venda desses produtos vão fazer com que você crie renda, crie novos ativos. E esses ativos, se você conseguir fazer com que eles se tornem automáticos, a venda automática se torna ativo e esses ativos vão gerar renda para você. Então, qual que é a diferença do passivo? Alguma coisa que você tem hoje gera despesa, gera gasto para você, é um passivo. Alguma coisa que você tem hoje, seja o seu conhecimento, seja o que for, ele gera renda, ele é um ativo. Todo ativo a gente vai ter que depender da gente para a gente criar, não tem jeito. A gente pode fazer que nem eu investi na bolsa, eu fazer ativo, é você fazer ativo.
Depende do seu esforço total? Depende, porque você tem que aprender a investir na bolsa, senão você perde dinheiro. Mas depois que pegou um fluxo de dinheiro ali, vai indo, você não precisa mais tanto colocar seu esforço lá, sua atenção. Você pode acompanhar mais de longe. Então, mas tudo vai depender de você colocar ali o seu esforço para criar esses ativos. Vamos lá. O que eu queria passar mais para vocês aqui? Quer ver, ó? Vou pegar um negócio bem massa aqui, ó. Isso aqui eu aprendi, ó, num treinamento. 5 passos para a gente prosperar. 5 passos para a gente prosperar. Quais são esses 5 passos? O primeiro de todos, não é sobre dinheiro, não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre nada disso. É sobre eu dominar os meus pensamentos. É sobre eu dominar minha mente. O tanto que a gente pode ganhar é relacionado às nossas crenças. As nossas crenças, elas acabam criando um termômetro, um termostato dentro da gente. E aí, às vezes, a gente acaba se limitando. Então, o primeiro passo para prosperar é mudar nossa mentalidade. De que forma? Autoconhecimento, sabendo como as coisas funcionam, buscar aprender conhecimento novo, sempre estar buscando aprender alguma coisa nova. E isso vai fazer você mudar a sua mentalidade. Muda sua mentalidade, muda seus comportamentos, muda suas habilidades, que isso vai te ajudar muito a dominar os seus pensamentos. Não adianta. A falta do dinheiro faz você perder a cabeça. O excesso do dinheiro faz você perder a cabeça. Então hoje, uma das coisas, o primeiro passo de todos eles é você dominar. Tudo vai começar dentro da mente. Tudo vai começar dentro da nossa mente. Segundo passo, saia das dívidas. Crie um plano mais rápido para você sair das dívidas. Tenho dívida, o que você pode fazer? Negociar a dívida do cartão, ir lá no banco, pedir, ver o que dá para fazer. Hoje existem milhares de formas que você consegue negociar as dívidas para reduzir os juros, abaixar os juros, alguma forma. Sai das dívidas, porque sair das dívidas vai te dar tranquilidade mental, tá? Terceiro passo para prosperar financeiramente. Terceiro passo. Ai, coceira. Garanta sobras. De que forma? A gente falou na primeira live. Saber quanto eu ganho, saber quanto eu gasto. Eu preciso saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. E um dos princípios mais massas que fala no livro do Robert Kiyosaki é o quê? E no livro do Thiago Nigro também fala e da Natália Arcuri também fala. Não adianta. Você só vai ter fôlego financeiro quando você aprender a gastar menos do que você ganha. E eles falam de ser metade. Se eu ganho 2.000, eu tenho que gastar 1.000. Metade disso aí tem que sobrar. E a gente falou ontem sobre a ferramenta dos potes. Não tem jeito. O primeiro princípio fundamental é eu saber ganhar e eu saber gastar. Saber equilibrar essa diferença. Eu tenho que entender que eu não posso gastar mais do que sobra. Tá? Então o terceiro passo é esse aí. Quarto passo, aprender a investir. Nem que seja um pouquinho, mas tem que aprender. E eu aprender a investir não é só investir na bolsa. Não. Não só investir na bolsa, mas é você saber administrar o pouco que tem. Tem uma passagem na Bíblia que fala, você só vai merecer mais quando você aprender a lidar com o pouco que você tem. A gente às vezes não ganha mais porque ele lá em cima ele fala, se eu der dinheiro, se eu der mais, vai dar merda. Então primeiro ele precisa aprender a gerenciar o pouquinho que ele tem. Quando ele aprender a gerenciar aquele pouquinho que ele tem, eu vou dar mais. E é verdade isso aí, às vezes acontece mesmo. Às vezes as pessoas elas perdem a noção, sabe, desse negócio do dinheiro e às vezes acaba sendo o controle. Então hoje, saber administrar o pouquinho que tem, quando você tiver muito, você vai tirar de letra. Então por isso que é bom ter uma planilha de quanto eu ganho e quanto eu gasto. Pode ser uma planilha bem simples, do Excel mesmo, assim, com 2 colunas, quanto eu ganho e quanto eu gasto, e a diferença disso aí. Quando você sabe o quanto você ganha e o quanto você gasta, você sabe onde você pode apertar, onde você pode soltar. O momento que você pode prender, que você tem que segurar, o momento que você tem que fazer. E o último passo, crie novas fontes de renda. No mínimo 3. Mas eu trabalho hoje. O seu trabalho hoje é uma fonte de renda e, na verdade, ela pode ser uma fonte de renda que não está segura. Qualquer fonte de renda de hoje não está segura. Seja qualquer coisa que você for fazer. Tudo tem perca, tudo às vezes pode perder. Então, às vezes, hoje você está só no salário, você fica refém de uma única fonte de renda, você fica inseguro, você fica com medo e você não age. Ter 3 fontes de renda de formas diferentes é você
não ter escassez. Quando alguma coisa aperta, você consegue tomar uma melhor decisão, porque você não vai ficar sem nada. Criar novas fontes de renda, no mínimo 3, ele fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, no Segredo da Mente Milionária. No mínimo 3 fontes de renda, por quê? Você não vive refém. Eu só tenho o salário do meu emprego. Tá refém. Você morre de medo de ser mandado embora, você morre de medo de uma pandemia, você morre de medo de a empresa quebrar. E essas coisas não estão no seu controle. E aí você fica refém daquilo ali. Quando você fica refém daquilo ali, você fica escravo daquilo ali. Então hoje construir novas fontes de renda e vai começando. Você pode, não estou falando para você largar o seu trabalho. Você tem o seu trabalho hoje, começa no seu tempo vago a aprender alguma coisinha nova. Hoje o marketing digital ele pode potencializar muitas coisas hoje. Você pode começar a vender produto no Mercado Livre, você pode trabalhar com marketing de rede, você pode vender produto, você pode se associar a afiliados, vender curso, você pode fazer um monte de coisa, vender doce, fazer bolo, fazer pão, fazer comida, hambúrguer em casa, da sua cozinha, você pode fazer milhares de coisas hoje. E você pode fazer o quê? Você pode vender isso, vender aquilo lá, vender produto físico, vender produto digital, eu posso vender bolo, você pode fazer tudo isso aí. Só que você tem que ir construindo. Pega uma coisa de cada vez e vai construindo. E aquilo ali vai gerando renda. E aí você arruma uma forma de potencializar, de escalar. Você cria um produto primeiro, começa a criar audiência, aquilo ali começa a vender, depois você vai dar um jeito de escalar. Depois deixa no automático. Tem no livro Trabalhe 4 horas por semana, ele fala muito dessa questão de você automatizar o que você conseguir automatizar. Suas fontes de renda tem que ser automáticas. Hoje, se eu perguntar para você, eu acho que eu perguntei em alguma dessas lives, hoje você está dormindo. Hoje, quando você dorme, você gasta dinheiro? Quando você dorme hoje, você gasta dinheiro? Tem pessoas que vão falar assim, não, eu não gasto dinheiro, eu estou dormindo. Eu falo, não, você gasta. Sua geladeira está consumindo energia, seus eletrodomésticos estão consumindo energia, seu cartão de crédito juros está consumindo energia. Você tem que pensar assim, enquanto eu estiver dormindo, quanto de renda eu vou gerar? Você tem que ter esse pensamento. Quando eu estiver dormindo, quanto de renda eu tenho que gerar? E é bom começar a se preocupar, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, então eu vou começar amanhã, já vender alguma coisa e eu vou explodir. Começa hoje para começar a ter resultado daqui 2, 3 anos. Só que você tem que começar hoje. Não adianta, você vai chegar daqui 5 anos, você vai olhar para trás e vai lembrar da frase que eu vou falar aqui para você agora. Daqui 5 anos, se você não fizer nada de diferente na sua vida, daqui 5 anos, você vai lembrar de uma frase que eu vou falar para você agora. A frase é, lá na frente, quando você chegar lá, você vai lembrar assim, putz, devia ter começado há 5 anos atrás. Quantas coisas hoje, reflete aí, quantas coisas hoje você fala assim, putz, por que eu não comecei o ano passado? É a dieta, é ler o livro, é começar a trabalhar com alguma coisa diferente, é começar a estudar alguma coisa diferente, é fazer uma faculdade, é trocar de trabalho, é construir uma família. Quantas coisas hoje, nesse exato momento aí, reflete, você fala assim, putz, por que eu não comecei há 2 anos atrás? Hoje era pra mim estar bem. E é a mesma coisa, guarda essa frase aqui, ó. Se você não fizer nada do que eu falei aqui pra vocês, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que daqui 5 anos você vai lembrar dessa frase. Você vai falar assim, caraca, lembrei da frase que o Rodrigo falou. Por que eu não comecei a fazer alguma coisa diferente, mesmo que pequena lá atrás? É isso que vai fazer a diferença na vida da gente. O que já passou, passou. O que fica é o que a gente vai fazer agora. O que a gente pode fazer diferente agora? Nesse exato momento, o que a gente pode fazer diferente? Tá bom? Galera, a live de hoje então foi essa. As 4 lives estão salvas, 58, 59, 60, 61, 62. 4 lives onde eu passei alguns detalhes, alguns pontos do e-book. Alguns pontos. O e-book tem muito mais que isso. O e-book é quase um livro, tem 60 e poucas páginas. E ele tá lá no link da bio se você quiser. Mas é assim, ó, live de hoje, então eu vou salvar essa live lá, ela vai ficar salva. A grande reflexão dessas 4 lives sobre educação financeira. Aprender os princípios sobre o dinheiro. O que é os princípios? Saber ganhar, saber gastar, saber poupar e saber investir. Cada uma dessas aí é um pilar que você vai construir. Cada passo que você vai construir. Só que você tem que começar a construir hoje. Porque lá na frente você vai se arrependendo de ter começado aqui agora. Tá bom? Galera, então, a live de hoje...
Live de hoje, 4 fases para prosperar financeiramente. A fase 4, então a gente termina hoje esse assunto do e-book. E eu vou, a live vai ficar salva. Logo depois da live, tem um post, que é uma foto de 4 livros que fala assim, ó, os 4 pilares da educação financeira. Nesse post, você vai marcar algum aprendizado que você teve dessas 4 lives sobre educação financeira, ou não precisa ser, ou algum insight que você tirou de algum livro que você estudou educação financeira. Algum livro que você leu de educação financeira, você vai colocar esse insight lá, que é para compartilhar com outras pessoas. E aí você vai marcar o arroba de alguém, de algum amigo lá. E sábado eu vou fazer um sorteio onde eu vou presentear com o e-book, tá bom? Vou dar um presente aí. Então no sábado fiquem ligados. Mas tem que ser lá naquele post, tem que colocar naquele post. Se outras pessoas que vocês mandarem aí o arroba, elas quiserem lá também assistir as lives, é só assistir as 4 lives lá, pegar algum insight, colocar algum insight de algum livro que leu sobre esse assunto de educação financeira e marcar um outro amigo lá. A ideia aqui é contribuir e chegar para mais pessoas isso aí, tá bom? Então, galera, um beijão no coração de vocês. Amanhã a gente está aqui de novo com aquele 1% ao dia, tá bom? Para quem mandou mensagem aí, gratidão a todo mundo aí. Tamo junto aí e amanhã continua, tá bom? Então, ó, vou deixar a live salva e logo depois da live tem um post. Vai lá e coloca seu comentário, tá bom? Valeu, galera. Beijão.